Ainda sobre as medidas que o governo pode avançar ou não, a gente fala agora sobre a reforma administrativa, porque está em andamento uma proposta, um mecanismo com corte proporcional de salário e da jornada dos servidores públicos. E o deputado Pedro Paulo pretende incluir este dispositivo no relatório do grupo de trabalho que é coordenado por ele e que vai entregar uma proposta sobre a reforma administrativa no dia 14 de julho. É justamente com o deputado que a gente conversa e também com Daniel Rittner, que conversa com a gente. Os dois estão em Brasília. Muito boa noite, deputado. Obrigado por estar aqui com a gente do CNN Money. E dou as honras aqui ao meu vizinho de tela, ao Daniel Rittner, para começar esta entrevista. Sempre como se deve, Naka, abaixo de você, e a tela só demonstra isso. Deputado, muito bem-vindo, obrigado pela visita aqui ao estúdio da CNN. Queria que o senhor explicasse melhor o andamento desse grupo de trabalho sobre reforma administrativa. Ele está com um calendário ali prevendo a entrega dos trabalhos em 14 de julho, essa foi a estimativa, o calendário que o senhor próprio preparou. E gostaria de saber sobre esses temas mais polêmicos. Lá atrás, em meio à pandemia, foi apresentada uma PEC emergencial em 2021, já falando na possibilidade de reduzir proporcionalmente salários e jornadas em até 25% para quem ganha mais de 3 salários mínimos. Esse assunto acabou não passando, esse dispositivo não passou, foi retirado da PEC emergencial no Senado. O senhor pretende resgatar isso agora num texto sobre a reforma administrativa nesta legislatura? Boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer o privilégio de estar aqui falando para a CNN, falar com você, Naka, falar com você, Daniel, está de volta. Vamos lá. Em primeiro lugar, nós não estamos tratando de fim da estabilidade do servidor, nem redução de direitos. Isso é muito importante, está ressaltado, está sublinhado. Agora, o que pretende a reforma administrativa, na determinação do presidente Hugo Mota, é que nós possamos ser ousados, busque uma reforma administrativa profunda, e um dos pilares da reforma é tratar do RH público. Eu disse aqui, não é acabar com a estabilidade, mas a flexibilização ela é importante. E essa questão, por exemplo, da jornada é uma das possibilidades, não de forma coercitiva, que foi um pouco o erro que aconteceu no passado. Por exemplo, um gestor, um chefe, exigiu uma redução de jornada obrigatória para um servidor que nem tem a vontade de fazer isso. Uma das possibilidades que a gente tem estudado é essa redução da jornada ser voluntária ou acordada entre a chefia, para que o servidor possa reduzir a sua jornada e o salário proporcional e até exerça uma outra atividade, por que não, se esse for o desejo do servidor. Eu acredito que essas possibilidades de flexibilização do RH, elas estão na mesa, sim. Eu poderia citar um outro exemplo, Daniel e Naka, a questão do contrato temporário. O que nós podemos fazer num nível federal, disciplinar em regulação federal, é a ampliação, por exemplo, do contrato temporário no serviço público. Por exemplo, eu vou dar um exemplo na cidade do Rio de Janeiro. Agora o prefeito Eduardo Paes encaminhou à Câmara Municipal um projeto para que a Força de Segurança Armada fosse uma parte dela sendo feita com contratos temporários de até 6 anos, né, com renovação no 3º ano. Então, isso é possível, isso pode ser feito e disciplinar isso é importante, dar essa flexibilidade para o gestor público para a contratação temporária, ao mesmo tempo estabelecer regras para exigir cláusulas de antinepotismo, antiapadrinhamento, para que você tenha ali, talvez para algumas carreiras, alguma quarentena depois da saída do serviço público. Então, por que não reorganizar e abrir as possibilidades de contratação para que não necessariamente toda a força de trabalho no serviço público seja estatutário, seja engessada, gere custos enormes para o erário público. Então, são possibilidades que estão em estudos na reforma administrativa. E, deputado, sobre esta arquitetura do que pode ser o RH do Estado depois da reforma, há espaço para a discussão de uma eventual redução do número de carreiras típicas de Estado que geram, por exemplo, a estabilidade? Isso poderia dar alguma flexibilidade para o RH do governo ter ali algum ganho de eficiência ou mesmo redução de gastos com os salários?
Isso é nos pontos talvez centrais e de maior consenso no grupo de trabalho, NACA. A redução do número de carreiras, por exemplo, no Serviço Público Federal a gente tem mais de 300 diferentes carreiras. É possível diminuir muito essas carreiras e e que elas possam ter características mais amplas, não fiquem restritas a um ministério, né, que elas possam servir a vários ministérios. Isso se chama, tecnicamente, reduzir a inamovibilidade, quer dizer, muitas vezes você tem um concurso público que a pessoa está só restrita a uma determinada área. Vou aterrissar um pouco mais. Por exemplo, concursos para professores nas redes, por exemplo, do município ou do estado. Muitas vezes esses concursos públicos de um professor restrita a um perímetro só, uma determinada região da cidade, e você pode ter uma redução de vagas, uma redução de matrículas naquela determinada área e precisar de um professor no outro bairro, numa outra região, e você não pode deslocar o professor por conta dessa restrição que está de largada na posse do servidor no serviço público. Então tem várias ideias, aumentar o número de níveis de progressão das carreiras, não ser carreiras curtas, você poder ter concursos para meio de carreira e não simplesmente todo concursado está no início da carreira. Isso pode permitir também uma racionalização na folha de pagamentos, economias a partir da redução da folha de pagamentos. Tem várias ideias. Por exemplo, NACA, tem um ponto muito importante e que é um problema no serviço público hoje, Daniel, que é o teletrabalho. A quantidade enorme de setores do serviço público que depois da pandemia ainda estão 100% em teletrabalho, significando prejuízo para o usuário, que é o cidadão dos serviços públicos. Então, esse disciplinamento, essa reorganização é muito importante. Por exemplo, você associar o teletrabalho a uma redução da carga horária com a redução proporcional do salário. Então, assim, muitas possibilidades que nós podemos discutir fora a questão da estabilidade, mas que vão permitir, eu tenho absoluta convicção de uma melhoria, de uma racionalização, de uma maior eficiência, produtividade do RH, do nosso servidor público, que, na verdade, tem que ser um agente dessa transformação do Estado e não um vilanismo, que eu acredito que foi um erro das últimas propostas, colocar o servidor público como o principal problema de um Estado ineficiente. Não é isso que eu acredito, e sim produzir incentivos certos, flexibilização, autonomia para o gestor, incentivos corretos para que o servidor possa entregar mais. Deputado, eu queria muito entender uma coisa que eu tenho certeza que a nossa audiência também tem curiosidade em saber. Provavelmente, se a gente fizer uma pesquisa de opinião pública ou dentro do Congresso sobre reforma administrativa, tanto a sociedade massivamente, setor produtivo, opinião pública de forma geral, quanto os próprios parlamentares, dão um forte apoio conceitual à tese da reforma administrativa. Todo mundo acha que o Estado está inchado, sem nenhum tipo de vilanização, mas que o Estado está inchado, pode melhorar a sua eficiência, esse RH pode melhorar, isso é fato. Agora, esse tema da reforma administrativa não é um tema que historicamente este governo agora, ou o PT, apoie. E a gente está há um ano da campanha eleitoral. Daqui a um ano, todo mundo no Congresso vai estar fazendo campanha. A gente está acostumado a ver esse tipo de discussão dificilmente prosperar num fim de legislatura. Dá para imaginar a reforma administrativa realmente sendo votada ainda nesta legislatura? Ou no fundo, repete-se aquela história da reforma da Previdência, da reforma tributária, em que você planta, rega, debate bastante, amadurece, mas colhe possivelmente na próxima legislatura, e é ótimo que isso aconteça. Vamos lá, Daniel, muito importante seu ponto. Em primeiro lugar, há uma vontade, um desejo, prioridade, patrocínio político do presidente da Casa, o deputado Hugo Mota. Isso é central para qualquer sucesso de uma grande reforma. Assim foi com a reforma trabalhista e previdenciária, sob a liderança do então presidente Rodrigo Maia. Foi assim com a aprovação da reforma tributária, com o patrocínio do ex-presidente Arthur Lira, e assim está sendo com o firme propósito do presidente Hugo Mota, entendendo que essa é a reforma que o Brasil precisa no momento. Então, esse é um ponto central.
Não se aprova a reforma se você não puder colocar os poderes na mesa, mas com essa liderança do Congresso Nacional que tem sido protagonistas nessas reformas. Um segundo ponto, eu acredito firmemente, Daniel, que há uma imensa maturidade da população e da sociedade hoje e ela está de olho no posicionamento do Congresso nesses grandes temas econômicos fiscais, né? A população está acompanhando esse debate fiscal, seja do ajuste fiscal, seja de pontos de reforma administrativa. Por exemplo, eu não tenho dúvida que, ao colocar qualquer pesquisa de opinião pública, nós teremos uma ampla posição majoritária na direção, por exemplo, do disciplinamento dos supersalários, dos penduricalhos. Isso eu não tenho nenhuma dúvida que é um consenso que está sendo construído. E em relação ao seu último ponto, se ela é possível, num momento em que se aproxima as eleições de 2026, é sensível, claro, o parlamento está mais, eu diria, refratário a propostas que são polêmicas, é natural e é humano que os parlamentares comecem a pensar nos ganhos e perdas para suas eleições, mas eu acredito firmemente que uma boa proposta, uma boa concertação política, nós podemos entregar para a sociedade, mesmo próximo das eleições, uma grande reforma. Porque se o foco da reforma administrativa for o cidadão, for o nosso principal cliente, que são as pessoas, né? Um Estado que seja, não é que seja maior ou menor, mas que seja melhor, que esteja preparado para os grandes desafios, que possa estar aberto às inovações tecnológicas, que possa reduzir burocracia, gerar transparência. Eu não tenho dúvida que é ativo para os parlamentares votar a favor dessas medidas. E outras propostas de grandes reformas também, elas já foram colocadas em momentos sensíveis, de proximidade com o calendário eleitoral e não necessariamente ficaram paralisadas. Reformas, Daniel, elas são precedidas de muitas discussões, de um caminho que significa avanços e retrocessos, e eu acredito que a reforma administrativa ganhou essa maturidade. Ela já foi muito debatida na Câmara, vocês se lembram da discussão da PEC 32 e de outros momentos de reforma administrativa que se teve no parlamento, e isso aconteceu com a reforma trabalhista, com a reforma previdenciária e com a reforma tributária. Muito se discutiu, avançou, voltou atrás e chegamos a consensos e chegamos à aprovação delas. Aqueles que não acreditam, e eu continuo recebendo às vezes muitos pessimistas que dizem, não, isso não vai acontecer, muitos daqueles que não querem mesmo, lobbies e movimentos de sindicatos que não querem que avance a reforma administrativa, mas eu acredito que essa maturidade está dada, o patrocínio político, a convicção política, e eu acredito que é possível construir um trabalho para entregar um marco regulatório, que eu chamo, do funcionamento do Estado, que seja voltado para entregar mais um Estado que arrecada muito e que precisa entregar mais para as pessoas, porque elas têm pressa e querem serviços de melhor qualidade. Muito bem, a gente conversou com o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro. Deputado, infelizmente nosso tempo acabou, mas já deixo o convite aqui para nas próximas semanas, com o avanço desses trabalhos e mais perto do dia 14, que é a data citada, né, no calendário do senhor, para a gente voltar a conversar, especialmente sobre o impacto fiscal desta reforma. Então já está o convite aqui para o deputado voltar aos estúdios da CNN e tomar um outro café num outro dia para a gente voltar a tocar nesse assunto. Obrigado, deputado, pela conversa e pelo tempinho na agenda. Também obrigado ao Daniel Hittner, nosso diretor em Brasília. Obrigado, Naca. Até mais. Obrigado, Daniel. E estou à disposição para discutir outros temas de reforma de ajuste fiscal também. Pode me chamar, tá? Combinado, deputado. Obrigado.